Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Cristiane Frota, sou ex-membro titular do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e a convite do desembargador Ricardo Alberto Pereira, diretor da Escola Judiciária Eleitoral do Rio, preparei essa singela contribuição ao importante projeto da escola de 5 minutos de conhecimento. E gostaria hoje de falar um pouco sobre o Caixa 2. O Caixa 2 pode ser definido como uma prática financeira ilegal, que consiste em não registrar determinadas entradas ou saídas de um fluxo de caixa, criando dessa forma um caixa paralelo. Especificamente sobre a perspectiva eleitoral, consiste em montantes provenientes de doações não registradas nas campanhas eleitorais, ou seja, valores que não são declarados aos tribunais eleitorais. Pois bem, pela importância dos recursos financeiros em uma campanha eleitoral, o Caixa 2 repercute muito além da mera questão contábil, podendo até mesmo ser fator de um desequilíbrio na disputa eleitoral, quebrando assim a naturalidade do exercício do voto pelo eleitorado, seja através da utilização dos recursos em captação ilícita de sufrágio ou até mesmo pela caracterização dos abusos de poder político, econômico ou mesmo dos meios de comunicação. Muito se discute hoje sobre uma possível omissão da legislação sobre a tipicidade desta conduta. Tramitam hoje no Congresso Nacional dezenas de projetos de lei para a criminalização do Caixa 2. Quanto a este ponto, algumas considerações devem ser feitas. A primeira é que o Caixa 2 é uma forma do delito de falsidade ideológica já prevista no artigo 350 do Código Eleitoral, com previsão de pena que vai até 5 anos de prisão. Vale lembrar ainda que nem mesmo uma aprovação de contas de campanhas eleitorais em processo judicial de prestação de contas inibe uma possibilidade de persecução penal posterior, nem tampouco impede a propositura de uma ação por captação ou gastos ilícitos de recurso nos moldes do artigo 30A da Lei das Eleições, ou até mesmo do ajuizamento aí da representação por abuso de poder econômico nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. Isso quer dizer que se no processo de prestação de contas forem analisados documentos comprobatórios de arrecadação de gastos de recursos nas campanhas eleitorais, mas, posteriormente, de alguma forma superveniente, emergirem então outras provas de que foram omitidas dolosamente doações, e aí lá na prestação de contas, desloca-se a questão para o exame da tipicidade penal eleitoral, previsto então no artigo 350 do Código Eleitoral. E daí o exame do crime de falso eleitoral. Ou seja, não é apenas na prestação de contas eleitoral que pode haver a incidência do crime do falso eleitoral, tendo a parte-se utilizado de qualquer documento do qual haja uma informação inverídica e seja relevante, esse documento poderá ser utilizado em um processo eleitoral a ser tipificado nos moldes do artigo 350 do Código Eleitoral, como, por exemplo, no caso de uma declaração onde haja afirmação falsa acerca do recebimento de uma benesse em troca de votos, anexada daí nos autos de uma ação de investigação judicial eleitoral paralela. Em conclusão, a falsidade eleitoral, e aqui especificamente o uso do Caixa 2 na campanha eleitoral, seja no processo de prestação de contas ou em outro procedimento, como na ação de investigação judicial eleitoral, poderá ser documento considerado falso a ensejar o candidato a responder pelo crime do falso eleitoral, previsto no artigo 350 do Código Eleitoral. Quanto à competência para o processo e julgamento do delito de falsidade ideológica, é importante verificar que a sua prática isolada resulta na competência exclusiva da Justiça Eleitoral, com a exceção aí dos casos em que haja a prerrogativa de foro.
Fora esses casos, os agentes serão processados e julgados pelos juízes eleitorais de primeira instância. Por isso, senhores, não há que se falar em não existir uma criminalização do Caixa 2. E a tipicidade não poderia deixar de existir, pois o Caixa 2 muitas vezes tem força para fraudar o próprio processo eleitoral, porque desiguala os concorrentes e está muito além do abuso do poder econômico, algumas vezes servindo até com força até para a compra de um mandato de um parlamentar, o que vicia dessa forma a própria democracia. E eram essas as considerações que gostaria de fazer. Agradeço muitíssimo mais uma vez o convite. Muito obrigada.